Deixa Ele te encher nessa manhã. Uau! Se você ora em línguas, abre os seus lábios agora. Se você não ora em línguas, diga aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e deixa o Espírito te encher. Deixa Ele te encher nessa manhã. Deixa Ele transbordar uma unção nova, uma unção nova, uma unção nova. Deixa Ele rugir o leão dentro de você. Deixa Ele rugir, rugir. Deixa o Espírito tomar o seu coração. Deixa Ele encher, deixa Ele encher o seu coração da esperança, do novo, do renovo, das coisas novas dos céus. Deixa Ele depositar em você a vida, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deixa Ele trazer vida, deixa Ele trazer vida, 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 vida em abundância, vida em abundância. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. É isso, Espírito Santo. Tens lugar aqui, tens lugar, tem mais. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. O Espírito Santo quer te encher nessa manhã. Enche, enche, Espírito. É uma manhã de enchimento. Não seja tímido, não seja tímida. Sinto que é um liberar do Espírito. O Senhor quer liberar algo no seu coração. Seja intenso, seja intenso, seja intenso. Se você puder erguer os seus braços, erga os seus braços. Se você quiser se render de joelhos, se renda de joelhos. Se você sentir de orar por quem está do seu lado, ore por quem está do seu lado. Mas não fique parado, não fique parado. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor quer liberar uma porção sobre você, quer renovar você, quer usar você, quer derramar o novo dos céus. Espírito, Espírito, derrama, derrama, derrama. Libera, 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 Espírito Santo, libera, Espírito Santo. Declaramos vida, declaramos vida. Eu sinto que tem alguém que está online, e o Espírito do Senhor quer dizer algo a esse alguém. O Espírito do Senhor, alguém está com o coração muito ferido, muito entristecido nessa manhã, mas o Senhor está derramando um bálsamo, um renovo sobre o seu coração. O Senhor está penetrando profundo na sua alma nesta manhã, e você está sendo tocado ou tocada. Eu não sei quem é você, mas o Espírito do Senhor está te tocando nesta manhã. O Senhor está te tocando para um renovo. O Senhor escolheu esta manhã para marcar o seu coração. Prepare o seu coração, prepare o seu coração. O Espírito do Senhor está aqui para derramar algo. Ele está em você. Ative o Espírito Santo. Só haverá intensidade se você for intenso. Seja intenso no Espírito, seja intenso. Permita o Espírito Santo fluir no seu coração. Eu tenho uma palavra para esta família que está aqui, essa família na segunda fileira. Eu sinto o Espírito do Senhor fazendo algo novo na vida de vocês. Eu não sei se vocês são familiares,
pela aparência sim. Mas quer dizer, eu vejo vocês passando por um ciclo, por um processo de Deus. Sabe, o Senhor Ele ama processo, que no meio do processo o Senhor aperfeiçoa. O Senhor faz coisas novas. Sabe, eu vejo vocês passando por um tempo de processo, onde o Senhor vai derramar sobre vocês um renovo. É um renovo para um novo tempo, é como se faltasse algo. Mas o Espírito do Senhor nesta manhã está liberando algo novo sobre a casa de vocês. Sabe, Ele vai encher o vaso. É como se o vaso estivesse pouco cheio. Sabe, o pouco cheio não é um cheio total, mas nesta manhã o Espírito do Senhor está transbordando o vaso. Ele está derramando um vaso, liberando algo novo sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre o coração de vocês, sobre a experiência com Jesus de vocês. Há um novo dos céus, há um novo dos céus, há uma unção nova dos céus, há um poder, há uma unção, há um dunamis, há uma força explosiva de Deus tomando a casa de vocês, o coração de vocês. Moça, o Senhor vai entrar nas suas emoções. Eu vejo o Senhor transbordando nas suas emoções algo novo. Sabe, Ele toma as suas emoções hoje. E eu vejo como a uva, que ela é amassada. O Senhor, sabe, vai tirar o melhor. Você vai transbordar de alegria. Sabe, a uva simboliza a alegria na Bíblia. O Senhor vai encher o seu coração da alegria. Você foi chamado aqui porque hoje é a divisão de águas de um tempo mau para um tempo novo, de um tempo aonde não tinha sabor, aonde era somente água, mas o Senhor te toca e transforma esta botija de água em uma botija de vinho do melhor. Há o melhor do céu sobre você nesta manhã. Receba o transbordar do Espírito no seu coração. Não se canse, filha. Parece estar difícil, mas eu quero dizer, continue caminhando, porque o Senhor, Ele é quem te escolhe, Ele quem estabelece reis, Ele quem faz jorrar água em terra seca, Ele quem cura paralítico, Ele quem dá vista ao cego, Ele quem faz o surdo ouvir. Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele te escolheu, e Ele escolheu para marcar esta manhã o seu coração. O Senhor quer marcar essa igreja. O Senhor está quebrando protocolos aqui. O Senhor está derramando um novo sobre nós. Talvez você venha buscar uma palavra de Deus. Eis que o Espírito do Senhor quer falar ao seu coração. O Senhor está te convidando a fechar os seus olhos e buscá-lo como nunca antes, sabe, adorá-lo como nunca antes, e você vai perceber no seu interior o som da voz. O que é que você precisa? Está aí pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Feche os seus olhos. Sua presença é maravilhosa, Espírito Santo. Adoramos. Sim. Não sabe viver. Sim. Onde estiver, clamar pela glória. glória de quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória de Deus. Vamos declarar a santidade de Jesus. Santo, Santo. Feche os seus olhos e declare. Deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Deixa a presença dele te invadir. Deixa a presença dele te invadir.
Sinta o Espírito Santo. Oh. O nome sobre todo nome. Sabe, eu sinto o Espírito Santo levando a sua adoração a outro nível, a uma outra profundidade com Ele. Sabe, eu sinto o Espírito Santo trazendo a igreja do Senhor a um outro nível de adoração. Há um tempo novo que o Senhor está estabelecendo para a igreja, e o Espírito do Senhor está te convidando a entrar num lugar especial. Há um lugar onde Ele tem o convite a todos aqueles que desejam uma porção maior. Você é convidado a fazer parte de um time de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um adorador que não tem protocolos, mas mergulha na presença. Um adorador que não vai olhar para o próximo e julgá-lo pela sua aparência, ou pela sua posição, ou pela sua cor, ou por raça, mas você vai adorá-lo, e a sua adoração será tão intensa que aqueles que te olharem desejarão adorar ao seu Deus. Aqueles que estarão ao seu lado vão desejar ser parecido com você por causa da expressão de Cristo que você carrega. Sabe, eu sinto que o Espírito Santo está, sabe, purificando a igreja, purificando os nossos corações, transformando de dentro para fora. Não a uma igreja superficial, mas sim a uma igreja profunda em Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia, aleluia. Antes de eu entregar, eu tenho uma palavra para esse moço de vermelho. Sabe, eu sinto o Senhor te abraçando como um verdadeiro Pai. Sabe, o Senhor renovando os seus dias. Parece que a esperança é algo que foi embora, e às vezes aí em você é um desespero, mas o Senhor, Ele te escolheu, filho. Eu vejo que o Senhor vai marcar os seus dias, e às vezes parece que o seu olhar é cabisbaixo, parece que muitas vezes você se sente o pior e o menor de todos, mas eu quero dizer algo a você. Se um homem cheio do Espírito puder abraçar ele, assim que eu terminar de falar, eu quero declarar sobre você, sabe, o novo de Deus. Deus chama homens improváveis. Deus chama pessoas que ninguém dá nada, para Ele fazer algo novo na vida desse alguém. Isso não tem a ver, moço, com ouro e prata. Isso tem a ver com uma unção depositada. Quem tem a unção de Deus tem tudo. Quem carrega o Cristo tem tudo o que precisa. Não se preocupe com o que há de lá fora, o que está externo. O que está externo não importa. Se preocupe com aquilo que está dentro, e o Espírito do Senhor vai te libertar de algumas coisas. Umas coisas íntimas que você no seu coração sabe, passados, coisas do presente, e o Senhor te dará um futuro novo. Veja o Senhor trocando uma raiz de vergonha e derramando sobre você dupla honra, filho. Receba esse abraço dessa equipe que te toca. Receba o abraço. E o Espírito do Senhor possa te envolver com o amor dEle, possa te envolver de uma maneira profunda e nova, e que essa manhã seja uma manhã divisora de águas na sua vida. Sabe, eu sinto, sabe, eu estou quebrando o protocolo aqui, porque o Espírito Santo, Ele ama quebrar protocolos. Às vezes a gente está preocupado com o que vai ser daqui a pouco. Eu disse que há dias que a gente vai perder o protocolo. Eu não vou atrapalhar o Espírito Santo, mas uma coisa grande, verdade: aqueles que adoram o Senhor, eles vão estar preocupados com a presença, vão estar preocupados com a presença, com a vida. Moça, Deus quer que você se preocupe com a presença. Deus quer que você se preocupe com Ele. Sabe, parece que as coisas estão tumultuadas. Vejo como, sabe, um tumulto, coisas tribuladas.
Sabe, como se houvesse muita irritação. O Espírito do Senhor quer entrar nas suas emoções, quer entrar no seu interior, quer entrar e fazer algo novo em você. Sabe, Ele está falando, vem filha, porque é uma porção que Ele quer depositar no seu coração. Você é amada, saiba disso. Você é amada, e você não precisa ser forte, você não precisa ser super. Sabe, você pode ser uma filha que deita no colo de um pai e cuida. Ele quer cuidar de você, deixa Ele cuidar de você. Não faça na sua força, mas deixa Ele fluir. O Senhor vai te surpreender nesses dias. Eu sinto que o Senhor vai te presentear com uma presença nova. Você tem clamado, Senhor, me dá algo novo. Sabe, é a presença que você precisa. É a presença. Eu sinto que tem muitas pessoas preocupadas com o porvir, com as coisas exteriores aqui. Há muitos preocupados com o dia de amanhã. Mateus 6 diz: o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero te dizer algo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não são os pássaros que comem e nem trabalham, não são os lírios do campo que se vestem, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Deus manda te dizer algo: você é filho, Ele vai cuidar de você. Para de se preocupar com o que está fora. Para de se preocupar com o que está fora. Faça a sua parte, deixa Deus, vai fazer a parte dele. Agora, se nós não estivermos preocupados com o que Deus nos convida a viver, como é que Ele vai poder agir da maneira dele? Como preguei na semana passada, eu não vou repregar, eu quero dizer, não adianta eu querer resolver um problema e depois não ouvir a Deus para avançar, depois culpar a Deus porque não resolveu. Mas Deus quer que você entregue a Ele os seus pensamentos, para que você não venha depois entregar problemas a Ele. Antes dos problemas, isso não quer dizer que Ele não está preocupado com os seus problemas, mas Ele quer que você aprenda a compartilhar os desejos do seu coração, os seus pensamentos, porque Ele vai guardar você de muitos problemas e tribulações. Eu sinto o Espírito do Senhor, sabe, derramando sobre você uma experiência para você olhar para Ele simplesmente. Sabe, eu estava meditando essa semana. Pretor, você me segura, hoje não sou eu que vou pregar, tem um preletor muito melhor do que eu. Que a Bíblia diz que nós faremos discípulos muito melhores. Como Jesus disse, vocês serão maiores do que eu. Se Jesus, que é o mestre, disse isso dos discípulos, quem sou eu para dizer que meus discípulos serão maiores? Né? Quem vai ministrar daqui a pouco é o Beto Santos, e certamente seremos marcados dessa manhã. Mas sabe, Deus está quebrando o protocolo hoje, tá, Betão? Olha que lindo, está adorando aí, prostrado diante de Deus. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando eu orava essa semana, o Espírito Santo me mostrava Moisés diante da sarça. Quando Moisés chegou diante da sarça, ele estava ali, assustado com a presença. Mas Deus falou para ele assim, ó: tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Sabe o que Deus está dizendo? A sua preocupação não vai mudar o que Deus quer fazer. Então Ele fala, arranca ela do seu caminho. Ela não serve para o que Deus tem para fazer. O seu medo, tira ele, porque ele não vai fazer parte do seu futuro. Ele vai impedir você de viver o que Deus tem. Sabe, tudo aquilo que nos torna preocupados, medrosos, ansiosos, é as sandálias, é o velho, é a preocupação consigo mesmo, é a preocupação com a sua naturalidade de querer resolver as coisas do seu jeitinho. Eu e você não temos poder de resolver nada, de maneira gloriosa, se não for nele. Então Ele fala, tira as sandálias dos seus pés, tira a ansiedade, tira a preocupação, tira o medo. Ela não combina com a minha presença, então ela não precisa ficar aqui, porque se ela ficar, ela vai ser queimada. Isso é impureza no caminho. Sabe, o pecado, ele não pode fazer parte. Sabe por quê? Porque ele não combina com o futuro que Deus tem para você. A pornografia não combina com você, então tem que ser arrancada. Eu vou dizer, até uma foto indecente que você posta, arranque ela do seu Instagram, tire imediatamente. Se ela não combina com Jesus, arranca agora. Olha para o seu Instagram hoje e fala assim, Jesus,
Quais fotos aqui não combinam com o Senhor? Quais fotos que eu tenho aqui que elas não te expressam? Arranco agora. Se isso dói para você, é porque você está precisando tirar as sandálias dos seus pés. Mas não se preocupe, Moisés foi um dos maiores líderes da história, porque ele obedeceu a Deus e falou: mesmo gago, mesmo inculto, mesmo sem condições, mesmo frustrado, mesmo incapacitado, mesmo que eu tenha somente um cajado, eu tenho a força do Senhor. E se o mar parar à minha frente, eu vou colocar o cajado, o mar vai se abrir. Circunstância contrária nenhuma vai parar os projetos de Deus para mim. Sabe, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Que o Senhor queime agora. Mas se não der certo, filho, você tem um pai. Só confia. Não está dando certo agora, calma. Calma, o Senhor está te aperfeiçoando. Ele está adornando. O vaso de barro é moldado, e ele está sendo aperfeiçoado no processo. Mas permita o Senhor aperfeiçoar você no processo. Tirar as sandálias não é um processo de Deus, é seu. Tirar as sandálias não foi Deus que foi lá e falou assim: dá aqui, Moisés, deixa eu tirar a sandália e jogar. Ele falou assim: isso aqui não te pertence, mas a condição de tirar é sua. Você quer a minha presença? Arranca. Você quer mais de Deus? O que está te impedindo de ter mais de Deus? Arranca agora. Fala assim: estou largando fora, estou tirando as sandálias, porque eu quero pisar no lugar santo. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu sou templo e morada do Espírito, e eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Então eu sinto que o Senhor está liberando santidade sobre essa igreja. Não tem como ter um ano extraordinário sem santidade. Não tem como viver uma vida extraordinária sem santidade. Não tem como viver, sabe, com as mãos levantadas sujas de sangue. Não tem. Mas o Senhor, com o seu sangue, nos justificou. Ele nos sarou. A cruz foi o suficiente para poder nos perdoar, nos redimir. Então hoje é a manhã de você entregar, sabe, de você se arrepender, de você trazer sobre você o juiz de Deus e falar assim: Jesus, eu te peço perdão, eu renuncio. O pecado, a pornografia, o medo, a ansiedade. Ainda que você não consiga vencer, declare isso agora. Feche seus olhos. Eu quero te levar a orar. Estou quebrando protocolos aqui nessa manhã. Quero te levar a orar. Sabe, fale a Deus aí do seu jeito. Fala: Deus, eu te entrego nessa manhã. Você sabe o que te prende. Senhor, eu tiro a avareza de mim. Eu tiro, Senhor, a preocupação do meu coração com os meus filhos. Senhor, eu renuncio o meu marido, a minha esposa, que tem sido uma tribulação na minha vida. Eu renuncio e entrego a Ti a minha ansiedade de ver transformada as minhas forças. Jesus, eu entrego os meus negócios nas Suas mãos. A preocupação de dar certo. Deus, nada está dando certo. Eu entrego nas Suas mãos. Eu entrego nas Suas mãos. Eu entrego nas Suas mãos, Jesus. Eu entrego agora. Eu entrego agora. Eu entrego agora, Jesus. Eu entrego agora. O meu medo. Sai. Eu renuncio. Eu tiro as sandálias dos meus pés. Eu tiro agora. Eu renuncio agora. Eu tiro tudo aquilo que me aparta de Deus, tudo aquilo que me aprisiona no pecado, tudo aquilo, tudo aquilo, Senhor, que não combina com Jesus. As fotos impuras, as vestes, Senhor, indecentes, Senhor, os pensamentos incorretos, os olhares impuros, os ouvidos emprestados, Senhor, para ouvir o que não presta. Jesus, traz sobre mim uma seleção do céu, para perceber, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, ei, Deus é incrível. Nós te adoramos, Jesus. A tua santidade nos constrange. Tira, Senhor, as preocupações. Há tantas em nossos corações, mas como diz a sua palavra lá em Isaías 53, Jesus, Jesus, o Senhor levou sobre si, o Senhor levou sobre si toda a nossa dor,
todo o nosso medo. O Senhor levou sobre si a ansiedade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos Alabachuri andarai, sarados, sara-nos, 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 sara-nos. Obrigado, Jesus, pela tua doce e adorável presença, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Manifesta Jesus. sobre nós a tua bondade e amor. Em nome de Jesus. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. As coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Aleluia. Aproveitar as crianças aqui para liberá-los. Pegar o seu filho aí, orar com o seu filho. Esse é um filho que quando eu oro pelas manhãs ele fica comigo orando, e é assim que ele faz, ele me abraça. Ah, Jesus. Obrigado pelo Noah, obrigado pela Esther, obrigado pelo Estevão, eles são seus. Ensina-me, Senhor, a ser um pai que te expressa dentro das minhas limitações. Eu não sei ser um pai. Eu preciso do Senhor para ser um bom pai. Ajuda-me, Senhor, a ter do seu amor para depositar sobre os meus filhos. Eu não sei amar, Senhor, porque o meu amor é limitado. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que o teu amor nos constrange a amar. Por isso, Senhor, me ensina a me abrir para o seu amor, para amar como o Senhor amou cada dia de maneira mais profunda, para que eles possam sentir a grandeza, a profundidade e a altura do seu amor. Nós abençoamos os nossos filhos, para que eles possam mergulhar no teu rio, e que a vida do teu Espírito possa ser poderosa neles e através deles, aonde eles forem, em nome de Jesus. As crianças de 2 a 11, é isso? E eu já vou falar do formulário, tá? Não esqueci não. É isso? De 2 a 9? De 2 a 11. A 11, de 2 a 11. Vai lá. Queria dar até um aviso aos pais, aproveitando. Você pode liberar seus filhos para o Kids. Nós temos um grupo dos pais, se você não faz parte dele, nós ministramos um material aqui e compartilhamos eles para que na semana os pais possam multiplicar isso nos seus lares com seus filhos. Nós cremos numa igreja que ensina os pais a ensinarem seus filhos os caminhos de Jesus. Não cremos numa igreja onde você deixa seus filhos, eles só são ministrados lá em casa, eles não veem o que eles veem aqui. Mas queremos te ensinar a ser ministro dos seus filhos. E o material é muito já esmiuçado, facilitado, para que você possa todos os dias fazer isso com seus filhos no seu lar, e ele possa multiplicar, enraizar no coração dele as verdades de Deus. E aí finalizo, nesse grupo será disponibilizado essa semana um formulário para responder algumas perguntas, ao qual o pessoal que está coordenando o Kids precisa de informações, você pode fazer parte lá. Amém? É isso mesmo, Oscar? Perfeito? Então, um recado dado, missão cumprida. Eu queria que com um aplauso, com júbilo, com honra, nós pudéssemos receber o Beto Santos aqui. Aleluia! Deixa que eu pego para você.
Eu te sirvo. Quero orar aqui por você. Acho que alguém te serve aí. Vamos orar pelo Beto, filho? Vamos? Glória a Deus. Certamente nessa manhã vai ser muito especial. Já tem muita baba nesse microfone. Estende a sua mão para cá. Pai, o Senhor é o preletor desta manhã e vai usar o teu filho com palavras de sabedoria. Usa, Senhor, palavras naturais que expressam o Senhor no céu, que possa marcar os nossos corações nessa manhã com uma palavra profunda, que venha refletir no nosso coração verdade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gu. Shalom, igreja, bom dia. Dia tão especial, que honra. Obrigado. Que honra estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor. Uma semana que na sexta foi aniversário da minha esposa, da Ângela. Hoje é aniversário da nossa pastora, que ela esteja se recuperando. Então, um dia tão especial e ser convidado para dar a palavra, realmente é uma alegria. É uma alegria estar aqui com vocês. E o Gustavo vem falando, né, sobre o recomeço, sobre o reconectar. Esse louvor incrível que a gente teve hoje, acho que eu nunca senti uma presença tão forte assim. Obrigado, louvor. E esse primeiro louvor, a Ângela sabe que era um louvor que eu me recusava a cantar quando eu era carnal. Porque ali diz, naquela letra, né, queima as suas carroças, queima os seus barcos, fala tchau para os seus pais. Eu ficava pensando, mas como assim? Como assim? Eu não vou ter para onde voltar se der errado? Né? O que eu faço? Esse louvor era difícil para mim. E aí eu entendi que o que eu tinha conquistado antes era no meu braço forte. Não adiantava nada eu querer voltar para lá. Eu precisava me livrar de tudo, para saber o que importa é o meu caminho com Jesus. E o que o Gustavo falou hoje, da gente em nenhum momento deixar de que as pessoas olhem para nós e reconheçam a presença de Jesus. Isso é uma missão, isso é um propósito nosso. Que a gente possa, toda vez que a gente caminhar, toda vez que a gente falar, toda vez que a gente se prostrar, toda vez que a gente brincar, que as pessoas vejam a presença de Jesus em nós. É isso que nós temos que fazer, esse é o nosso propósito maior. Sei que pessoas perguntam qual é o seu propósito, esse é o seu propósito. É resplandecer Jesus em tudo que você fizer. Essa não é a minha palavra, mas a minha palavra sobre hoje é o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto, Provérbios 3, 5 a 7. Ele que vai direcionar um pouquinho a palavra hoje. Se puder projetar, Provérbios 3, de 5 a 7. Vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E muitas vezes a gente está nessas situações, né? A gente está num momento de se reconectar, um recomeço que o Gustavo vem passando por gente todos esses meses. Mas sempre tem um momento nessa jornada que você pergunta, o que eu faço agora? Não sei o que fazer, não sei para onde eu ir. E o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Só que ao mesmo tempo que você está enfrentando essas situações onde você não sabe o que fazer e você está incomodado, tem uma vozinha do mal, né? O diabo, e amém, né? Amém que nós temos Cristo em nós para Ele nos proteger. Mas existe o diabo. E a gente não vai nunca adorar a pílula aqui, como o Gustavo sempre fala. O diabo existe. Ele está falando lá agora no seu ouvido. O que você vai fazer com relação a isso? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E parece que ele vai te instigando a você tomar uma decisão, a você tomar uma atitude sem se voltar para Deus. E você acha que se você não fizer, você vai estar procrastinando, você vai estar negligenciando um problema, porque você vê aquele problema na sua frente e você não está fazendo nada e você não sabe o que fazer, mas o diabo vem falar, o que você vai fazer? Todo dia você acorda e fala, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí você acaba tomando uma decisão errada. Você toma uma decisão errada porque você não ouviu aquele que devia te direcionar. Você não ouviu o que Jesus tinha para você. E tomar uma decisão errada vai te causar problemas ainda maiores no futuro. Não deixe o diabo te atormentar. O diabo vai te atormentar. Ele vai querer te apressar uma decisão. Ele vai querer com que você se afaste do que realmente importa. Que você se afaste de Cristo e tome uma decisão sem pensar. Mas o que fazer quando você não sabe o que fazer é se reconectar com Cristo. É se voltar para Ele.
Se você se reconectar com Cristo, você para de ficar pensando tanto no seu problema. A gente tem a tendência de ficar prestando atenção demais no problema. E aí ele acaba ficando maior ainda. Toda vez que você fica remoendo e pensando naquele problema, ele vai crescendo. E é isso que o diabo quer. Ele quer que a sua cabeça fique o dia inteiro ali remoendo aquele problema e que você se afaste daquilo que Deus tem para você. Se afaste daquilo que Ele tem preparado. Onde você colocar o foco é a coisa que vai ser mais importante na sua vida. Onde você quer colocar o foco? Nos seus problemas ou em Deus? Não fazer nada é melhor do que fazer uma coisa sem direcionamento. Coloca sempre Deus na frente de todas as coisas. Não fica falando do seu problema. Não fica lembrando do seu problema o tempo inteiro. Ele só vai crescer. Ele só vai crescer dentro de você porque você fica pensando nele o tempo inteiro. Muda seu foco, tira a atenção. Uma vez eu estava com a Ângela e com o Luca, a gente ainda não tinha as meninas, a gente tinha só o Luca. E a gente estava num shopping. E aí, sabe aquelas crianças que dão um show? Eu sempre falo para a Ângela, eu não quero criança que fica gritando, esperneando, fazendo um show. E o Luca resolveu fazer aquilo aquele dia. Nunca tinha feito. E naquele dia o Luca resolveu fazer. E quando a gente dá atenção, o que faz? Piora, né? A criança grita mais, chora mais, esperneia mais. Você tem que parar de dar atenção para aquilo, dar atenção para esse seu problema. Naquele momento, eu estava com a Ângela, a gente estava numa loja, o Luca começou a dar um pequeno show ali. E eu falei para a Ângela, vamos embora, vamos deixar ele aí. E a gente começou a sair da loja, o segurança veio atrás da gente, olhando para a gente assim. E a gente foi andando, lógico, com cuidado. Não deu um segundo, o Luca chegou lá. Desculpa, pai, desculpa, mãe, eu não faço mais isso. Quando você para de dar atenção para o seu problema, coloca o foco em outras coisas, as coisas vão se acalmando. Quantas vezes aqui a gente que teve um namoro e desmanchou um namoro, teve uma briga, o que você faz para melhorar? Vai fazer uma compra, vai no shopping, vai comer um chocolate, porque você quer tirar o foco do problema. Tira o foco do problema. Deixa um espaço para que venha a palavra de Deus. Deixa um espaço para Deus se alegrar dentro de você. O Gu falou aqui da presença do Espírito, e é incrível a presença do Espírito aqui hoje. O Espírito Santo está em qualquer lugar, ele sempre está, mas tem lugares que ele se sente mais à vontade. Hoje, com certeza, aqui é um lugar onde o Espírito Santo se sente mais à vontade. E nós temos que permitir isso, que o Espírito Santo esteja à vontade em nós. O problema é que você ficar sempre pensando nessa situação ruim, nesse diagnóstico de uma doença, num problema no seu trabalho, você fica com foco nisso, isso vai te afastando da presença dele. E coisas ruins vão acontecer? Claro que vão, Gustavo mesmo disse, mas basta o mal de cada dia. E eu vou te falar uma coisa, se você não está sendo incomodado pelo diabo, é porque você não está encomendando o diabo. Você é um cara neutro até para o diabo. Vou falar, isso é a pior coisa que tem. Não seja neutro para o diabo. Se você não está sendo incomodado por ele, é porque você não está incomodando ele. Você está impedindo a obra de Deus se você não fizer nada. Se levante. O diabo só se incomoda quando a gente está fazendo bem. O diabo só se incomoda quando a gente está levando o amor e a palavra de Deus para alguém. Então é claro que ele vai te incomodar, se você estiver no caminho de Deus. Mas a gente tem que estar forte, tem que estar preparado para essas situações. O problema é que muitas vezes a gente só fica falando dos problemas. E aí isso vai ser o seu maior problema. Aquela pessoa que só fala de problemas. Esse vai ser o seu maior problema. Sou só eu, todo mundo tem aquele parente que você liga e você nem quer perguntar como ele está, porque ele já vem com a lista, né? Tudo que está acontecendo, tudo que ele está passando de ruim. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa assim que vai dar ouvidos, que vai ter uma palavra, que vai estar ali para auxiliar. Mas saiba com quem você está conversando. Eu sempre falo, é importante desabafar no ombro amigo, mas um ombro amigo que vai te ajudar. Se você está com um problema no seu casamento, não vai falar com um divorciado. Se você está com um problema na sua empresa financeira, não vai falar com alguém que está quebrado, que vai só falar mal da economia e mal da política. Se você está com um problema na educação dos seus filhos, não vai falar com aquela pessoa que não vê os filhos há muito tempo. Saiba com quem você vai falar. Saiba também a hora que você deve dar um conselho e a hora que você deve orar. Muitas vezes as pessoas vão nos procurar, porque sabem que nós caminhamos com Cristo, que nós estamos aqui, e muitas vezes a gente não vai saber o que falar. Não tenha medo de falar eu não sei, mas não diga alguma coisa só por dizer. Não faça alguma coisa só por fazer.
sei vocês, mas no dia a dia de trabalho, por exemplo, algumas vezes eu recebo aquele e-mail que vem lá com um monte de problema, que na hora você quer responder xingando, dizer que a culpa não é sua, que não é com você, ou é uma ligação que a pessoa te fala e na hora você quer falar alguma coisa. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a entender a presença do Espírito Santo em mim, tem momentos que não é hora de responder. Tem vezes que eu deixo de verdade aquele e-mail lá 2 dias, 3 dias, 1 semana para eu responder. Porque eu sei que se eu responder naquela hora, eu vou fazer algo que eu não deveria fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. E aí vai vir o momento certo da resposta. Vai vir o momento certo de você retornar aquela ligação, de você responder esse e-mail. Mas não faça nada que não tenha sido direcionado por Deus. Que você não tenha certeza que Deus está te guiando. Porque, de novo, qualquer decisão que seja sem a presença dEle pode te causar problemas ainda maiores. O Espírito Santo está em nós sempre, sempre. E como eu disse, tem às vezes que Ele se sente mais à vontade. Permita que você seja uma habitação que seja mais à vontade para o Espírito Santo estar. Eu sempre falo, o Espírito Santo que está em mim é o que está na Ângela, é o que está em cada um de vocês. Mas que Ele fique mais tempo aqui comigo. Que seja um momento bom de estar com Ele. Eu quero ler com vocês uma passagem, Marcos 5, 35 a 36, sobre Jairo. Marcos 5, 35, 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas não fazendo caso do que eles disseram, de novo, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ao Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Jesus estava sempre disposto a ajudar. Ele estava fazendo uma outra coisa, veio Jairo, ele foi interrompido para salvar, para resolver uma outra situação. E aí, enquanto ele estava fazendo outra situação, as pessoas falaram lá: não se preocupa mais, Jesus, ela já morreu. E aí Jesus disse, ignorando aos outros, ignorando aquela voz ruim que estava lá no teu ouvido dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Jesus diz aqui, não fazendo caso do que eles disseram, ele voltou para Jairo e disse: simplesmente creia. Quantas vezes a gente fica ouvindo essas vozes em vez de ouvir Jesus? O próprio Jesus aqui teve que ignorar o que as outras pessoas estavam falando. E ele voltou para Jairo e disse: simplesmente creia. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que crer, ignorar as outras coisas, ignorar essas vozes. E se amanhã pela manhã ao acordar você ignorar aquele diagnóstico ruim? E se você ignorar a situação política que o país está? E se você ignorar os problemas financeiros? E se você ignorar aquilo que você está passando? E simplesmente crer. Tenha um tempo com Deus e simplesmente creia. Ignore o que aquelas outras pessoas estão falando. Ignore um pouco esses problemas por um tempo. Se volte a Jesus, esteja com Ele, esteja presente com Ele. Permita que Ele venha falar dentro de você. Ignore aquelas pessoas que não te vão fazer crescer. Ignore aqueles conselhos, que são os conselhos do mundo. E se volte para o Espírito Santo, é Ele que tem o poder de te falar. Imagina se Jesus ouvisse tudo que aquelas pessoas estavam falando sobre Lázaro. Lázaro já morreu, Lázaro já está cheirando mal. Por que você não veio antes? Se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo. Jesus ignorou tudo aquilo e disse. Ele disse em João 11:40. Não te hei dito que, se creres, vereis a glória de Deus? E aí ele ressuscita Jairo. Jesus não deu ouvido a todo mundo que estava falando lá. E quem estava falando eram pessoas que caminhavam com ele. Eram as pessoas que estavam ali no dia a dia e sabiam do que Jesus era capaz. Mas aquelas pessoas falaram: por que você não veio antes? Porque o tempo é o tempo de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Por que não veio a resposta antes para o seu problema? Não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas. De novo, não tenha medo de dizer eu não sei. Se alguém vier te procurar e perguntar um conselho, perguntar alguma coisa que você não sabe a resposta,
Não invente uma resposta. A gente tende a querer responder. A gente tende a querer dar uma resposta. Não inventa. Diga, eu não sei. Mas eu sou filho de um pai amado, que sabe de todas as coisas. Eu te apresento esse pai amado. Essa é a minha resposta. Eu te levo a ele. Eu não sei responder, mas vamos juntos perguntar a esse pai, ao meu pai, ao pai que ama, ao pai que sabe de todas as coisas. E uma coisa eu sei, ele é amado. E ele escreveu na Bíblia quase 8.000 promessas que vão se cumprir na minha vida. Quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para não crer? Então não tenha medo de falar não sei. Mas apresente Deus para essas pessoas. É uma oportunidade. É uma oportunidade de você falar, eu sou filho de um pai amado que sabe de todas as coisas. E ele vai estar ali presente na hora certa, no momento certo. O problema é que quando a gente se concentra nos problemas, quando a gente fica pensando e remoendo aquele diagnóstico ou aquela situação que a gente está passando, a gente, em vez de fazer a coisa certa, que é se aproximar de Deus, a gente enfraquece a nossa fé. Muitas vezes a gente culpa Deus, ou simplesmente por estar se sentindo em depressão, como o Gustavo falou, que é excesso de passado, você acaba se fechando, você acaba querendo, não vou no culto, vou ficar em casa. Não vou estar com o pastor, não vou estar com o GC, não vamos no GC nessa semana, não vou no discipulado porque eu não estou bem. Você faz o contrário do que você devia fazer. Se você não sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Tem que se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas que estão ali para te caminhar com você. Mas o diabo sempre vem com uma armadilha, ele te isola, ele te afasta daquilo que você deveria fazer. Você tem que declarar todo dia, eu creio, Deus, que você vai me tirar dessa situação. Não vá só na igreja no domingo, mas também vá no GC. Se você oferta mais. A gente tem que fazer o contrário. Eu estou num problema financeiro, oferta mais. Porque Deus está no comando, e são os ensinos dele. Só que a gente faz o contrário. A gente quer se afastar, a gente acha que em algum momento a gente vai resolver sozinho, e a gente vai entrar numa depressão, e vai ser cada vez pior. E é isso que o diabo quer. O diabo quer levar a gente para o contrário. Mas há uma passagem em Hebreus 12:2, não precisa projetar, mas é só o comecinho da passagem. E mantenha seus olhos fixos em Jesus. Você não sabe o que fazer? Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Deus te desenhou desde antes, Deus sonhou com você desde antes do seu nascimento. Ele criou um propósito para você. Você acha que Ele não vai permitir que você cumpra esse propósito? Por que a gente fica brigando com a situação? Ele sonhou com a gente desde antes. Ele sabe para que Ele nos criou. É claro que Ele vai nos ajudar a sair de uma situação. Só que de novo, vem aquela voz lá atrás, né? Aquela voz do mal. Não tem saída. Esse diagnóstico que você recebeu, não tem cura. Esse problema que você está passando na empresa, não tem jeito. Não há um caminho, não há um caminho, não há um caminho. O que Jesus disse para nós? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho de todas as coisas. Só que a gente está lá, ouvindo o diabo o tempo inteiro. Não há um caminho, não há um caminho. Se você tivesse lido a Bíblia uma vez, essa é uma passagem que todo mundo lê. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que você dá ouvidos ao diabo quando ele fala que não tem jeito, que não há um caminho? Por quê? Porque a gente se afasta. Mas eu vou dizer, quando a gente se afasta, a gente está sozinho, alguém vai estar com você. Esse alguém é Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Você pode se afastar por conta própria dEle, mas Ele não se afasta de você. Ele só espera aquele momento para se reconectar com você, para recomeçar, que é a palavra que a gente está tendo aqui desde o começo do ano. Recomece, reconecte-se com Jesus. Ele vai estar lá. E uma oração que eu faço toda manhã, quando eu estou sozinho, no meu devocional é, Deus vai à frente. Deus vai à frente em cada batalha. Eu não preciso eu vencer a batalha. Deus vai à frente vencendo a batalha por mim. E o Gustavo me deu uma palavra semana passada, que eu ia trocar minha armadura, e eu tomei posse daquela palavra. Eu recebo a armadura de Deus para enfrentar as batalhas, mas Deus vai à frente. Então eu nunca estou sozinho. Mesmo que eu escolha estar sozinho, eu nunca estou sozinho. Ele é um pai que está comigo. Ele me dá sabedoria. Sabedoria é um dom do Espírito.
que nos é dado através de Jesus. Não negligencie esse dom. Você tem a sabedoria dentro de você. Mas se volte para ela, se volte para Jesus. E uma coisa que é importante: ou Deus vai te mostrar o que fazer, ou Ele vai fazer por você. Ou Ele vai te mostrar o que fazer, ou Ele vai fazer por você. Não precisa se preocupar. Ele faz todas as coisas. Só que o que o diabo quer? Quer nos afastar desse ensinamento. Quer nos afastar dessa verdade. E aí você fica pensando no problema. Fica pensando no problema. E é o que vira a coisa central na sua vida. Em vez de ser Jesus, passa a ser o problema. Quando você se foca no problema, é a chance do diabo, é a mentira do diabo de te afastar do que realmente importa. Aquele sonho que você tem de participar desse louvor maravilhoso. Aquele sonho, aquele desejo que você tem de abrir a sua casa, de ser um anfitrião. Aquele desejo que você tem de estar aqui no púlpito, dando uma palavra. Eu nunca tive, mas Deus me presenteou, eu estou aqui. É uma coisa que eu não imaginava, porque Deus vem falando, não são os nossos sonhos. São os sonhos de Deus para nós. Só que o diabo te faz te desviar desses sonhos. Como que ele te desvia desses sonhos? Te dando uma preocupação. Te dando um problema. E você se afasta de tudo aquilo que Deus preparou para você. Ele te dá medo. Ele te coloca um problema, o que o Gustavo falou aqui, que a gente tem medo, que a gente não avança, não caminha. São armadilhas do diabo para te afastar daquilo que Deus tem para você. Daquele sonho que você tinha. Daquele desejo que estava no seu coração. E como a gente consegue afastar esse medo? Como que a gente consegue se afastar dos nossos problemas? Eu não vim aqui só mostrar coisa ruim, eu tenho que mostrar coisa boa, né? É meditando na palavra. O problema é que até meditar é uma armadilha do diabo, porque muitas vezes a gente ouve, não, meditação é uma coisa ruim. Meditação é uma prática que não deve estar na igreja. Meditação não é de Deus, muito pelo contrário. Jesus nos ensinou, medite na palavra, dia e noite. Conheça a palavra profundamente. Meditar vem de Deus. Meditar na palavra é aquilo que ninguém quer, mas é conhecer o manual da sua vida. A Bíblia é o nosso manual. Na Bíblia tem a resposta para tudo. E a gente falou no GC essa semana, qual é a última coisa que você faz quando você tem um problema? É ler o manual. É a última coisa. Você quer primeiro apertar todos os botões, você quer ligar na tomada, porque você acha que você sabe tudo, quando chega um aparelho, tem um manual. Mas a última coisa que você faz é buscar o manual. Meditar na palavra é entender o manual da vida, que veio tudo ali preparado para a gente, com 8.000 promessas. Mas você não lê o manual. A primeira coisa que eu faço, eu estou aqui, eu pego um produto, a primeira coisa que eu faço, eu jogo o manual em algum lugar, que eu acho que me atrapalha. É a primeira coisa que eu faço. Tem uma gaveta, sério, tem uma mesinha lá em casa, uma gaveta que está escrito manuais. Então eu abro o negócio e eu jogo o manual lá, eu nem li. A gente não lê o manual. A gente não medita na palavra. E o diabo vem sempre te enfiando na cabeça, meditar é ruim, meditar é ruim, meditar é ruim. Sabe o que é meditar? É pensar repetidamente em alguma coisa. Isso é meditar. Quando você se preocupa, o que você está fazendo? Pensando repetidamente no seu problema. Então, se você falar aqui, não sei meditar, sinto te dizer, se você se preocupa, você sabe meditar, que é pensar repetidamente em alguma coisa. Mas você prefere o quê? Meditar no seu problema ou meditar na palavra? Medite na palavra. O diabo quer que a gente pense o tempo inteiro nos nossos problemas para que a gente não pense na palavra de Deus. Que a gente não se reconecte com Ele. É isso que ele quer. Se preocupar é pensar repetidamente em alguma coisa. Por outro lado, quando você medita em algo, você vai ficando bom naquilo. Quantas vezes você não pensa, eu quero ser um bom jogador, eu quero ser um bom jogador, eu quero ser um bom jogador? Eu lembro isso do Luca. O Luca hoje está jogando bola nos Estados Unidos. E no começo eu vou reconhecer que eu não achava que o Luca jogava tão bem, não. Quando eu era pequeno. Hoje ele joga muito melhor que eu. Mas o Luca foi lá, com fé. Eu sou bom naquilo. Então quando você medita em algo, você faz aquilo crescer dentro de você. Você quer ser bom em alguma coisa? Medite nessa coisa. Mas você quer ser bom em ter problemas? Se preocupe. Fique pensando nos seus problemas.
meditar em alguma coisa dá poder para essa coisa. Quando você medita, você dá poder. Você quer dar poder para as promessas de Deus? Ou você quer dar poder para os problemas que você tem? Essa semana a gente teve um GC em casa e foi uma bênção. E a gente estava comentando quantas vezes a gente sabe que a gente tem que meditar. A gente fala isso aqui 1000 vezes, meditar na palavra. Ter um devocional, ter um tempo com Deus. E quantas vezes você não para pela manhã, vai ter o teu devocional, você começa a orar, você começa a entrar em comunhão com Deus. A hora que você está lá, Deus se quebrantando, vem um problema na sua cabeça. Aí sua cabeça se desvia. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, daqui a pouco, o Alan até falou, não, esse devocional está demorando muito, eu tenho uma reunião às 9h30. As coisas começam a vir na sua cabeça. Você deveria estar lá meditando num tempo de qualidade com Deus. E eu não estou culpando ninguém, porque eu passo por isso também. E o problema vem. E você nem lembra mais do que você estava falando com Deus, que você começa a pensar no seu problema. Sabe o que Deus fala para você? Você quer ter um tempo de qualidade. Você quer ter um devocional comigo ou com seus problemas? É isso que Ele fala para você. Você tem que desligar a sua cabeça do problema. Tira o foco. Se você está pensando no problema, você está dando poder para aquele problema. Tira o foco. Mude. E muitas vezes é um problema que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Na verdade, a maioria dos problemas a gente não tem como resolver sozinho. Só que você ficou ouvindo o diabo. E se você tenta resolver um problema sozinho, fazendo uma coisa que você sabe que não vai dar certo, ou que você não vai conseguir, porque sozinho você não consegue, você fica frustrado. Um exemplo de todo cristão, a gente não consegue nos mudar a nós mesmos sozinhos. A gente acha que a gente pode. Que a gente veio aqui na igreja, eu recebi um convite, fui chamado, fui tocado. Jesus entrou, aceitei Jesus e agora eu começo um processo de transformação. E eu começo a orar, meditar na palavra e pedir a Deus. Mas tem uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente não consegue mudar o nosso coração. Quem muda o nosso coração é Deus. Então não adianta eu fazer tudo sozinho, achar que eu vou resolver tudo sozinho, porque eu vou ficar frustrado se eu não permitir que Deus me transforme. Se eu não permitir que Deus faça essa transformação na minha vida. E eu passei por isso, e eu já testemunhei para alguns irmãos aqui, que eu tive uma bênção, uma alegria de ter 2 meninas lindas, gêmeas, né, que nasceram. E eu tinha acabado de ver um momento difícil com a Ângela no nosso casamento. Mas a alegria de Deus preencheu o nosso lar, a gente recebeu um presente maravilhoso, que são a Lara e a Lana, que estão aqui. E para mim aquilo foi uma bênção. Mas assim que eu vi 2 meninas tão lindas, que eu era o pai, que eu tinha que cuidar, e eu sabendo que eu tinha machucado a Ângela, eu pensei assim, que elas nunca encontrem um cara como eu. Esse é o pior sentimento que um pai pode ter. Você olhar para suas filhas e falarem que elas não conheçam um cara como eu na vida delas. Isso foi muito difícil para mim. E eu não conhecia Jesus, mas eu tive, assim, o Espírito Santo está sempre em nós, mesmo quando a gente não está tão próximo dele. E eu senti aquilo dentro de mim. E eu pensei, eu tenho que mudar. Mas eu não vou conseguir mudar sozinho. Mas teve um dia, e aí eu sei que é o dia que eu permiti Deus mudar a minha vida, foi o dia que a Ângela falou para elas, na minha frente. Não aceitem ninguém na sua vida que não seja pelo menos igual ao seu pai. E aí ouvir isso da mulher que eu machuquei, e ela falar para as filhas que elas têm que ter um marido como eu, no mínimo. Foi a hora que eu disse, eu falei, Deus, obrigado. Porque eu não fiz nada, só tentei. Mas Deus mudou meu coração. E quando a gente fala que você tem que resplandecer a imagem de Jesus, eu sei que naquele dia eu estava resplandecendo. E aquilo me marcou. Eu sei que ali foi o dia que eu fui mudado por Deus. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas uma coisa que eu sei que a gente pode fazer é orar e não desistir. Se você não sabe o que fazer diante de uma situação, 2 coisas você pode fazer: orar e não desistir. E eu agradeço a Ângela, porque eu sei que ela orou por mim, por 15 anos, para eu aceitar Jesus. Ela dobrou os joelhos, ela levava oração lá em casa, e eu participava, mas participava com a cabeça em outro lugar.
mas por 15 anos ela orou por mim e orou pela nossa família. E hoje eu estou aqui. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E se não fosse por Espírito Santo. Então não desista. Não desista. Não sei o tempo que vai ser. Outro dia o Gustavo falou quanto tempo demorou para o pai dele aceitar Jesus. Não desista. Ore e não desista. Não importa o tempo. Não importa o tempo que vai passar. Mas aquilo que você colocar na sua oração, aquilo que você colocar como foco, vai ser o centro da sua vida. Só que se você está pensando no problema, o problema passa a ser o centro da sua vida. Não deixe o diabo te afastar daquilo que é importante. Não deixe o diabo te afastar do seu caminho. Mantenha os olhos fixos em Deus. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Se você está com um problema hoje e não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar, que decisão tomar, ignore ele um pouquinho, vai fazer o bem para alguém. Liga para aquela pessoa que está precisando. Vai encorajar alguém a conhecer Jesus. Vai fazer o bem, esquece o seu problema. Vai incomodar o diabo. Ele não está te incomodando com o problema, vai incomodar o diabo. Vai fazer o bem. Vai abraçar alguém. Vai dar uma palavra. Vai visitar crianças em orfanatos. Vai visitar idosos em abrigos. Vai fazer o bem. Se afasta do problema. Continue sabendo aquilo que você sabe fazer. Você sabe que você tem que fazer o bem. Continue fazendo o que você sabe fazer. E Deus vai fazer aquilo que você não sabe fazer. Faça aquilo que você sabe. E Deus vai fazer aquilo que você não sabe. Ou Ele vai te ensinar, ou Ele vai fazer por você. E ao tomar essa atitude, você começa a descansar nele. Descansa um pouco dos seus problemas. Aquilo que eu disse, ignore um pouco os problemas. Permita Ele estar próximo de você. Descanse nele. Esteja com Ele. Queria pedir para o louvor subir, enquanto eu vou encerrando, mas eu quero fazer uma passagem. Eu quero falar uma... Essa foi ótima, obrigado, pessoal. Eu sempre fico com inveja do pastor Inveja Boa quando ele recebe esse ar. Obrigado. Obrigado. Mas tem uma passagem na Bíblia, e a gente já leu essa passagem várias vezes, mas essa passagem, meditando nela nesses dias, é um exemplo onde crer e ter fé pode não só mover montanhas, mas pode mover o tempo e o espaço. E eu nunca tinha imaginado isso. E eu quero ler com vocês. Mateus 15, 21 a 28. Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se, e guarda essa frase, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mas ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Guarda esse outro pedaço. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, e seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Quando você lê aquilo, algumas passagens importantes nesse momento da Bíblia. Primeiro diz que Jesus retirou-se. Jesus também estava indo descansar. Jesus está sempre disponível para todos, mas aqui a Bíblia diz que Ele retirou-se. Porque muitas vezes a gente precisa descansar. Ele estava mostrando para a gente que era preciso descansar. Ele se retirou e nós precisamos descansar também. Essa é a primeira coisa. Quando você estiver atormentado pelos seus problemas, atormentado por aquele diagnóstico, o que for, descanse nele. Jesus retirou-se para descansar. Mas depois a Bíblia diz
que Jesus comenta: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus estava dizendo ali? Que ainda não era o momento dos gentios conhecerem a Jesus e receberem dos seus milagres. Ele estava falando com o povo de Israel. Só que aquela mulher era gentia. A oração daquela mulher, a fé daquela mulher, moveu o tempo e o espaço. Aquele lugar não era um lugar para Deus fazer um milagre, para Jesus fazer um milagre. Era um lugar para Jesus descansar. A fé dela moveu o espaço. E Jesus disse: eu não vim ainda para os gentios. E ela era gentia. A fé dela fez com que Jesus abençoasse com um milagre. Quando nós cremos, quando nós temos fé, a gente não move somente montanhas, a gente pode mover o tempo e o espaço. A fé dessa mulher moveu o tempo e o espaço de Jesus. Não foi de qualquer um, foi de Jesus. Aquele era o momento de descanso de Jesus. Não era o tempo certo, não era o lugar certo. Jesus tinha vindo só para o povo de Israel naquele momento. Ela era gentia, mas a fé dela, a oração dela, fizeram com que ela recebesse o milagre. O que eu quero convidar vocês, se você não sabe o que fazer, se você está nesse momento, fique de pé, venha aqui na frente. Eu quero que você venha aqui. Venha aqui, se você tem um problema e não sabe como conduzi-lo, não sabe o que fazer quando não saber o que fazer é muito difícil. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer na sua vida. Deus sabe o que Ele tem para você. E falar dos seus problemas só vai piorar. Vai te tirar do foco daquilo que Deus tem para você. Fale de Deus. Deixe de falar dos seus problemas e comece a falar de Deus. Comece a falar com Deus. Pare de encarar esses problemas sozinhos. Encare esse problema com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Encare com a sua igreja. Encare com aquele que está aqui do seu lado, que quer o seu bem. Juntos orem, peçam para Deus. Nem sempre a gente vai saber as respostas, mas a gente pode orar juntos para um Deus que é um Pai maior, que sabe de todas as coisas. Esse Deus, Ele vai te dar muito mais do que migalhas. Ele vai te fazer cumprir as 8.000 promessas que a Bíblia diz que Ele existe para nós. E faça a presença dele na sua vida ser impossível de não ser notada. Reflita a Deus, reflita a Jesus em tudo que você fizer, para que as pessoas se acheguem a Deus através de você, conheçam Deus através de você. E não se esqueça nunca, Jesus naquele momento, Ele retirou-se para descansar. Deus também quer um lugar de descanso. E eu quero contar uma novidade para vocês. O lugar de descanso de Deus somos nós. Nós somos o lugar de descanso de Deus. A igreja, o nosso coração. Nós somos o descanso de Deus. Mesmo que você não saiba o que fazer, continue fazendo o que você sabe fazer. Reconecte-se com Jesus. Creia, ore, não desista. Deixa que Ele faça tudo por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Oh bondoso Deus, Espírito Santo, Jesus, obrigado, papai. Obrigado porque Tu nos guia nos momentos difíceis. Obrigado porque a Tua presença aqui, quando se faz em nós, nos direciona nos Teus caminhos. Oh Pai, eu peço agora, Pai, que a vida de cada irmão aqui seja transformada, Pai. Eu declaro que os problemas se vão se tornando, Pai, cristalinos com a Sua resposta, Jesus. Eu declaro aqui curas, milagres, Pai. Que seja surpreendente o caminhar de cada um, Jesus. Eu declaro que aqueles problemas mais difíceis, Pai, são agora, Pai, dissolvidos perante a Tua presença, Jesus. E cada um aqui de nós, Pai, recebe do Seu milagre, Jesus. Recebe da abundância, papai, de tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Obrigado, Jesus, porque Tu vens com uma palavra revelada, Jesus. Que nós possamos ouvir de Ti, Pai. Afastar da mente os problemas.
para que possamos ouvir a Tua voz, Jesus. Que a minha meditação seja contigo, Jesus, e não com os meus problemas, Pai. Que nós possamos estar sempre na Tua presença, é o que eu agradeço em nome de Jesus. Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Aleluia. mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. o nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Espírito Santo. Bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor. Livra-nos dos excessos de problemas. Senhor, como a tua palavra é incrível. Obrigado, Senhor, porque nós nesta manhã saímos daqui com uma chave: não meditar nos problemas, mas meditar na sua palavra. Meditar em quem tu és. Meditar, Senhor, naquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás, na sua morte de cruz, ao nosso favor. Em nome de Jesus, toma o seu lugar.